começou a orar. E ele começou a declarar chuva sobre o reino de Israel. E a Bíblia diz que ele orou e ele levantou e perguntou para o seu ajudante: olha, o que você está vendo? Ele falou: não estou vendo nada. Ele começou a orar de novo. Começou a buscar e começou a declarar. De repente ele perguntou: o que você está vendo? Ele falou: agora eu estou vendo uma pequena nuvem, do tamanho mais ou menos de uma pequena nuvem. Depois ele começou a orar: e agora eu estou vendo uma pequena nuvem do tamanho da mão do homem. Ele começou a orar, e daqui a pouco começou trovões. Ele olhou para o rei e falou assim: ó, corre, porque senão não vai dar tempo de você nem chegar na sua casa. A Bíblia diz que o rei saiu correndo e quando menos se esperou, o cenário já era de uma chuva abundante sobre aquela terra. Então nós estamos vivendo isso nesses dias. Embora com seus olhos naturais você não consiga enxergar grandes coisas, grandes mudanças, mas no reino espiritual já existe uma manifestação. No reino espiritual já acontece um rebuliço. No reino espiritual algo já está se movimentando, algo já está acontecendo, as coisas estão criando forma e as coisas estão se conectando. Amém. Eu quero dizer também, declarar isso sobre a sua vida, porque quando Deus está fazendo na igreja, Deus também está fazendo na sua vida. Embora você esteja olhando para a sua vida nesses dias, não vendo nada acontecer, o cenário pode não estar legal, a coisa parece que não vai bem, mas eu quero te dizer que no reino espiritual, o reino de Deus está conspirando ao seu favor. Os anjos estão trabalhando para você, os anjos estão conectando coisas, estão arrumando coisas, estão preparando o seu caminho para que a bênção do Senhor se consuma na sua vida. Glória a Deus. Você crê nisso? Amém. Receba em nome de Jesus. Amém. Isso é importante. Então olha só, por que eu estou falando isso? Porque você não está aqui nessa noite por acaso. Amém. Aleluia. Você não faz parte dessa igreja por acaso. Deus não te trouxe a este lugar por acaso. O Senhor, Ele nos conectou. E um dos slogans da nossa igreja é conectando pessoas a Deus. Fala para o Senhor, nós somos chamados a conectar pessoas a Deus. Por que Deus nos conectou? Por que Deus trouxe você aqui? Por que Deus está te colocando nesse lugar, nessa noite e por algum tempo aqui? Porque o Senhor está nos conectando por um propósito. Há um propósito de você estar aqui. Há um propósito de você fazer parte dessa igreja. Há um propósito de você estar nesse culto nessa noite. Porque Deus tem um propósito a realizar através das nossas vidas. Nós somos igreja, nós somos a comunidade Ágape de Santo André por um propósito. Nós somos a comunidade Ágape de Santo André porque Deus nos escolheu com um propósito. Você foi chamado para um propósito. Então o que é a palavra propósito? Esses dias atrás, em São José do Rio Preto, eu falei sobre chamado. Falei sobre propósito. O que é um propósito? Propósito é um plano. Propósito é um intuito. Deus tem um intuito, Deus tem um plano. Propósito é uma atividade. Deus tem uma atividade a fazer. Deus tem propósitos, é um alvo, é um objetivo, é um destino, é uma expectativa, é um objetivo, é um projeto. Isso é um propósito. Deus nos conectou com um propósito. Qual que é o propósito de Deus? Edificar essa igreja. Aleluia. Você está aqui com o propósito de fazer parte da edificação dessa igreja. O plano de Deus para nossas vidas. Você está aqui com o propósito porque Deus tem um intuito com a sua vida dentro desse projeto, dentro dessa obra. Olha para o seu irmão e fala para ele: você faz parte dessa obra. Você faz parte dessa obra.
parte desse projeto. Aleluia. Deus olhou para você, te incluiu dentro de um projeto, dentro de um propósito. Deus olhou para você, viu o potencial na sua vida. Deus viu que você se encaixava dentro de um lugar nessa igreja. Por isso você está aqui. Por isso que muitas vezes alguns dentro do propósito já se acharam. Já descobriu qual é o seu ministério, já descobriu qual é o seu chamado, já descobriu qual é a sua vocação. Alguns ainda estão perdidos, alguns ainda não entenderam qual é o seu chamado, qual é o seu propósito, qual é a sua vocação dentro dessa obra. Alguns ainda vão vir, muitos virão. Aleluia! Muitos virão. Amém. Chegarão nesse lugar, descobrirão o seu propósito, descobrirão o seu chamado, descobrirão a sua vocação dentro dessa obra. E aí o que acontece? Todos nós cresceremos, todos nós avançaremos, todos nós veremos as mãos e o poder de Deus se manifestando poderosamente nas nossas vidas. Conforme você anda dentro do propósito que Deus tem estipulado para você, as coisas vão acontecer na sua vida. Talvez as coisas ainda não estão acontecendo de uma maneira que você sonha, de uma maneira que você gostaria, porque você ainda não encontrou o propósito de Deus na sua vida. Você ainda não encontrou, não descobriu qual é o propósito, qual é o seu chamado e qual é a sua vocação. Eu quero dizer para você que nesse lugar há espaço para todos. Amém. Nesse lugar há um lugar onde você se encaixa. Há um lugar reservado para você dentro dessa obra. Nessa obra, na comunidade Água de Santo André, há um lugar específico que Deus criou para você crescer, para você se desenvolver, para você avançar, para você ser aquilo que Deus chamou você para ser. Então, dentro do propósito, algumas coisas importantes que acontecem, que eu e você podemos caminhar dentro desse propósito para a edificação da igreja. Efésios capítulo 4, versículo 1 até o versículo 3, olha o que a Bíblia diz aí. Efésios capítulo 4, 1 ao 3, o que a palavra de Deus diz? Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Volta aí para o versículo 1, que é forte. Olha aqui, dentro da edificação da igreja, do propósito da igreja, uma das coisas que a Bíblia nos ensina, que o próprio apóstolo Paulo aqui está ensinando para a igreja de Éfeso, ele está dizendo, olha, que nós devemos viver de uma maneira digna da vocação que nós recebemos. O que é a vocação? Vocação é o chamado de Deus interno dentro de você. Existe um chamado externo, o chamado externo, que é o chamado de Deus é para você realizar algo onde você está daqui dentro. Então, aqui tem muitas coisas para fazer dentro da igreja, no reino aqui. Então, você foi chamado para isso, para realizar as coisas que Deus estipulou para o reino. Então, aqui tem muitas coisas que você pode fazer, mas existe uma coisa, que isso é a vocação, que é o chamado que tem dentro de você, que é a sua vocação. Uns têm vocação para pastor, outro tem vocação para mestre, outro tem vocação para evangelista, outro tem vocação para apóstolo. Isso é vocação, é o chamado de dentro. É aquilo que está dentro, que queima dentro de você. Tem pessoas que queimam no seu coração por pastorado. Tem pessoas que queimam no seu coração por evangelismo. Tem pessoas que queimam no seu coração por ensino. Tem pessoas que queimam no coração para fazer coisas. Então, existe uma vocação de dentro de você. E Deus está falando que você viva de forma da vocação
vocação que Deus chamou. Trabalhe para que essa vocação se cumpra dentro de você. Deus não chamou você para ser membro de banco. Não, Deus não chamou você para ficar sentado no banco, somente assistir o culto e ir embora para sua casa. Mas você pode ser um crente velho e falar assim, mas eu já não aguento mais, eu estou por aqui, de tanta coisa que acontece, de tanta coisa que eu vejo, de tanta coisa ruim, eu já me lancei no ministério, eu já fiz muitas coisas e só me frustrei. Por que muitas vezes acontece isso? Semana que vem eu vou falar sobre isso. Amém. Semana que vem eu vou falar sobre o que muitas vezes algo queima dentro do seu coração e aquilo que está dentro de você não vê acontecer. Você muitas vezes se esforça, você faz e você não consegue ver aquilo que muitas vezes queima dentro de você acontecer. Semana que vem eu vou falar sobre isso. Eu preciso que você entenda hoje o propósito de nós estarmos conectados nessa igreja. Então olha só, o apóstolo Paulo está falando, você tem que viver da maneira digna da vocação que você foi chamado. Então se você foi chamado, por exemplo, para ser um pastor, então você tem que viver de uma maneira digna como um pastor vive. Você tem que estudar a palavra, você tem que ler a palavra, você tem que ser mestre na palavra, você tem que procurar saber o que, porque você é por exemplo, pastor e mestre, eles ensinam. O pastor cuida de ovelhas, então você tem que gostar de cuidar de pessoas. Eu tenho a vocação de pastor, mas odeio pessoas. Você não pode ser pastor se você odeia pessoas. Não, pastor, não é que eu odeio todas as pessoas. Eu odeio algum tipo de pessoa. Então essa não é a sua vocação. Eu sou um evangelista. Eu acho que Deus me chamou para ser um evangelista. Mas você não gosta de evangelizar? É forte. Se Deus chamou você para ser um evangelista, então você tem que evangelizar. Você tem que chegar e levar o evangelho até as pessoas. Você tem que começar a fazer de acordo com aquilo que você foi. Aleluia. Eu pergunto para você nessa noite, qual é a sua vocação? Qual é a sua vocação? Você tem uma vocação dentro do reino de Deus. Qual é a sua vocação? Você tem que viver de acordo com aquilo que você foi chamado, de acordo com a vocação que você recebeu. Dentro da sua vocação, mostra aí o próximo versículo. O apóstolo Paulo está dizendo que você tem que ser humilde e grosso. Ele está dizendo também que você tem que ser paciente. E ele está dizendo que você tem que suportar. Meu Deus. Olha só. Para nós estarmos conectados ao propósito de Deus, você tem que ser humilde. Nada de querer ser melhor que ninguém. Você precisa ser dócil com os irmãos. Não é só com aqueles que te agradam. Você tem que ser dócil com todos. Está falando que você tem que ser paciente. Às vezes você, olha aqui, por falta de paciência, às vezes você corta relacionamento com pessoas. Por falta de humildade, por você muitas vezes se achar melhor do que o outro, você quer cortar relacionamento, você quer se desfazer do outro irmão. Ó, com esse aí eu não ando mais. Você não anda com o irmão, é isso aí mesmo. É maligno. Você não anda com o irmão, você vai andar com quem? Com Satanás. Você não quer andar com os irmãos, você vai andar com quem? Com o diabo. Se o apóstolo Paulo está dizendo aqui, olha, suportai-vos uns aos outros, ele quer dizer que vai ter momentos difíceis que você vai enfrentar com os irmãos. Não é só alegria, não é só comer churrasco, não é só macarrão na casa do irmão, não.
vai enfrentar problemas, temperamentos difíceis, situações desagradáveis. E a Bíblia está falando que é para descartar, o apóstolo Paulo está falando, descarta esse. Não! O apóstolo Paulo está falando, suporte, com amor. Não é suportar dando sapatada, meu irmão. Não é suportar xingando, brincando, não. É você falar com amor. Prevalecer o amor. Amém. Prevalecer o amor. Tem irmão que acha que tem que prevalecer o ódio. Aí tem um ódio desse irmão. Não suporto olhar para a cara desse irmão. Olha só, a palavra está falando, né? Suportando, não é esse negócio de não suporte. Suportando. Com amor. Olha para o seu irmão aí com um olhar de amor, sem ser o seu marido, sem ser o seu irmão. Olha outro irmão com olhar de amor. Então, olha só, nós estamos conectados, não significa que nós não vamos ter problema com o outro, significa que nós devemos ser humilde, ser dócil, ser paciente e suportar aqueles diferentes de nós, e andar em amor. Nunca deseje o mal para o seu irmão. Olha o que diz o versículo 3 aí, olha só. Façam todo esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O que ele está falando, irmãos? Faça todo esforço, faça tudo que você tiver que fazer para manter a unidade dentro da igreja. Aleluia! Faça tudo que você tiver que fazer para manter a unidade com o irmão, com os irmãos. Faça tudo que você tiver que fazer para conservar a unidade. O que é isso? O que o apóstolo está falando para conservar a unidade? Se você olhar, você vai falar assim, mas tem pessoas que eu nem tenho unidade com ela ainda. Justamente, tem pessoas que você nem tem unidade com ela ainda, mas espiritualmente o Senhor já te conectou a ela. Espiritualmente, por você fazer parte da mesma igreja, o Senhor já te conectou a essa pessoa. Ela está espiritualmente conectada a você. Tem coisas, presta atenção no que eu vou dizer para você. Tem coisas que Deus, Ele faz individualmente com você. Tem coisas que Deus Ele vai fazer diretamente com você, porque é específico para você. Mas tem coisas que Deus vai fazer que passa pelo corpo. Principalmente relacionado ao reino, passa pelo corpo. E Jesus é o cabeça, a igreja é o corpo. Então tem coisas que passa, que é para todos. Por isso que você está conectado com o irmão. Amém. Porque você é corpo, você é uma parte do corpo. Esse outro irmão também é uma parte do corpo. Então já existe uma unidade espiritual. O que precisa acontecer é que essa unidade espiritual não seja rompida, que essa unidade espiritual não seja quebrada, que essa unidade espiritual não seja desfeita, e aí você vai trazer problemas para o corpo. Então aqui ó, os meus dedos estão ligados à minha mão, então a minha mão funciona perfeitamente. Agora se eu pegar aqui um dedo aqui e tirá-lo da mão, o que acontece? A mão, ela já não vai mais funcionar perfeitamente. Por quê? Porque um dedo foi tirado da unidade da minha mão. E o dedo também vai acontecer o que com o dedo? Vai morrer. Então, quando uma parte do corpo é desconectada da unidade, o que acontece? Traz divisão. E onde há divisão, não tem como o Espírito Santo trabalhar e operar plenamente. Então alguém vai morrer. Alguém vai morrer. Morrer, eu estou falando no sentido espiritual, né, irmãos? Fica tranquilo. Alguém vai morrer espiritualmente.
Por isso que ele está falando, olha, faça todo esforço para conseguir conservar a unidade do Espírito. Como é que nós conservamos a unidade do Espírito? O vínculo da paz. Aleluia. O que é esse vínculo da paz? É eu viver em perfeita harmonia com os irmãos. Lembra que eu falei sobre comunhão? Das bases da comunhão é o quê? Harmonia. Volta lá para assistir as palavras de novo. Um dos vínculos, uma das bases da comunhão é a harmonia. Viver em harmonia produz o quê? Paz. Agora, pastor, e se o irmão não quer viver em harmonia comigo? O problema é dele. Mas eu vou viver em harmonia com todos. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Você tem que pensar desse jeito. Você tem que fazer todo o esforço para viver em paz, para conservar a unidade, para viver em harmonia com as pessoas. Agora, se as pessoas não querem viver em harmonia com você, o problema é dela. Mas se você fizer a sua parte, se cada um aqui fizer a sua parte, amém, nós vamos viver o vínculo da paz. Nós vamos continuar conectados uns aos outros e Deus vai fazer a obra no nosso meio. Olha o que diz lá em Filipenses capítulo 2, do 1 ao 4. Olha o que a Bíblia diz lá. Filipenses 2, do 1 ao 4. Olha só. A Bíblia diz aí. Filipenses 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1. Vamos lá. Olha só. Se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, pode passar, completem a minha alegria, tendo todos o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só. O que o apóstolo Paulo está falando? Então que nós devemos andar em amor e unidade. Olha só, se nós estamos em Cristo, nós temos alguma motivação. Nós temos exortação de amor. Então olha só, o que é exortação de amor? A pessoa pisou no seu carro, a pessoa fez alguma coisa contra você, a pessoa errou com você. Você pode chegar nessa pessoa aí, exortá-la. Você pode falar, irmão. Você pode chegar nela, pode ser até em mim. Você pode conversar comigo. Fiz alguma coisa que te magoou, que te machucou. Você pode chegar e conversar. Você pode me exortar. O pastor, o senhor falou isso, o pastor fez isso. Eu fiquei chateado. Isso é você exortar em amor. Às vezes, olha aqui para mim. Às vezes, a pessoa faz algo que ela nem sabe. Que para ela é normal, mas para você te magoou, te machucou. Então você tem que chegar e conversar e exortar esse irmão. Esses dias uma pessoa chegou em mim e falou: ó, pastor, fulano de tal fez isso, fez aquilo, fez isso, eu não gostei, eu estou chateado, estou magoado. O que o senhor faz? Eu falei assim: vai conversar com ela. Tudo que você falou para mim, fala para ela. Se resolva. Aí o que aconteceu? A irmã foi lá, a pessoa foi lá, conversaram, se acertaram. Glória a Deus, vamos continuar conectados uns aos outros. Amém. É assim que funciona no reino de Deus. Então olha só, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão. O que é afeição, irmãos? É você ter um sentimento pelas pessoas. Em nome de Jesus, que você tenha sentimento por todos os irmãos dessa igreja. Amém. Que você tenha compaixão daqueles que são mais fracos que você. Amém. Que você perdoe aqueles que te magoaram, aqueles que te machucaram. Aleluia. Que você consiga conviver em harmonia com os irmãos. Olha só o versículo 2 aí que ele fala aí. Completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar. Olha só, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. O que é isso aqui que ele está falando? Unidade. Aleluia. Que vocês vivam em unidade. Olha no versículo 3 que ele diz aí também: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Olha só, não faça nada para o irmão ou para a irmã
pensando em obter vantagem. Ele está falando, olha, não faça nada por ambição egoísta. Tem gente que gosta de maquinar o mal, que gosta de maquinar as coisas. Olha, eu vou fazer isso para esse irmão ficar com dívida comigo. Olha, eu vou induzir esse irmão a pensar isso. Olha, o diabo usa muitas pessoas dentro da igreja para quebrar a unidade. Como é que ele quebra a unidade? Quando ele levanta pessoas com o espírito de Satanás, com o espírito de rebelião. Pessoas que têm espírito de rebeldia, de rebelião, eles conseguem, eles começam a trabalhar dentro da igreja com ambição. Eles começam a apontar pessoas, principalmente a liderança. Tome cuidado com esse tipo de gente. Pessoas que vivem apontando o dedo para o pastor, para a pastora, pessoas que vivem apontando o dedo para o líder do louvor, para o líder da célula, para o líder da dança, para o líder dos servos. Cuidado com esse tipo de pessoa, porque essas pessoas, elas estão com alguma ambição egoísta dentro do coração. Mas ele está falando que nós, conectados uns aos outros, nós devemos considerar os outros superiores a nós mesmos. Pode passar. Olha o que ele diz aí no versículo 4. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também interesses dos outros. Olha só, você não deve somente se preocupar com a sua vida, ficar preocupando somente com você. Você deve também se preocupar com o seu irmão. Você deve também estar preocupado com a vida da igreja. Você foi chamado a um propósito da unidade dessa igreja. Você deve estar envolvido com os irmãos e com a igreja. Aleluia. Você sabe o que o irmão fulano de tal está passando? Você sabe o que está acontecendo? Eu estou falando aqui que tem acontecido coisas poderosas no nosso meio. Deus está usando pessoas, Deus está trazendo o nosso tempo. Tem irmãos que nem sabem disso. Nem sabe para onde nós estamos caminhando. Porque está preocupado somente com os seus afazeres, somente com a sua vida, somente com a sua coisa. Quem tem um chamado, quem tem uma vocação, quem entende o propósito de Deus, ele não está preocupado somente com a sua vida. Ele está envolvido na vida da igreja. Ele está envolvido na comunhão da igreja. É uns aos outros. Olha para o seu irmão e fala, uns aos outros. Uns aos outros. Você tem uma vocação, um chamado de Deus, um propósito de Deus na sua vida, você tem que estar inserido na vida da igreja, meu irmão. Tem muitos aqui que Deus chamou para liderar, já era para estar liderando faz tempo. Eles ficam resistindo ao chamado, resistindo ao propósito de Deus, resistindo, não aceitando por causa de mimimi. Você sabe por quê? Porque é egoísta, porque pensa somente nele. Se não for do meu jeito, eu não faço. Se não for do meu jeito, eu não quero. Se não for assim, não sei o que lá, não sei o que lá. Continua do jeito que você está. Continua, você vai ver onde você vai parar. Continua recusando a vontade de Deus para a sua vida. Você vai longe. Nossa, muitas pessoas vão serem salvas através da sua vida. Nossa, quantas pessoas você está impactando desse jeito? Nossa, Deus está te usando de uma maneira poderosa na frente da sua televisão, dentro do seu quarto, na tela do seu celular. Os dons estão fluindo poderosamente, porque você só está pensando em você. Você não está nem aí. Vai. Está sendo uma bênção. Você está sendo uma bênção desse jeito. Não tem problema. Mesmo assim, não vou fazer, não tem problema. Sabe o que vai acontecer? Deus vai colocar outro no seu lugar, porque o reino de Deus é dinâmico e a obra não para. Quem está dando? Aleluia. Dias você vai continuar vivendo a sua vidinha e outro vai estar desfrutando da bênção que era. Glória a Deus. Porque Deus não abre mão de propósito.
propósito, olha para o seu irmão e fala: Deus não abre mão de propósito. Deus tem um propósito estabelecido. Olha aqui para mim. Deus tem um propósito estabelecido, e o que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. Querendo você ou não, aceitando você ou não, aquilo que Ele estabeleceu, Ele vai cumprir. O que Deus vai fazer é remover. Olha aqui para mim. Remover quem não quer, colocar o outro no lugar aqui. Aleluia! Não se preocupe. Então olha só, Ele está falando: cuide não somente dos seus interesses. Tem pessoas que falam assim: não, eu sou novo demais, ele está fazendo as coisas de Deus, vou estudar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, beleza. Aí passa o tempo, ele estuda, aí depois chega no meio da vida e ele fala: não, eu ainda tenho que trabalhar muito, depois que eu me aposentar eu vou fazer as coisas de Deus. Aí quando ele aposenta, ele fala: não, estou muito cansado para fazer as coisas de Deus. Tem gente que é assim. Tem gente que ele não quer se modelar ao propósito de Deus, ao chamado de Deus. Ele quer que Deus se modele a ele, para depois ele fazer aquilo que ele acha que Deus tem que fazer através da vida dele. Amém. Estão entendendo? Isso não acontece com o reino de Deus. E aí você está querendo que Deus se modele a você, não é você que se modele a Deus. E deixa eu te falar uma coisa, quando a igreja está em construção, olha para o seu irmão, a nossa igreja está em construção. Você já reparou uma obra? Quando uma obra está em construção, nem tudo é perfeito. Nem tudo é perfeito. Nem tudo está no seu devido lugar. Quando uma obra está em construção, no começo da construção, você vai pisar no barro. No começo da construção, você vai ver coisas fora do lugar. No começo da construção, você não vai ver as coisas ainda estão sem forma, estão tomando forma. A igreja é a mesma coisa. Se você olhar aqui para a igreja, nós estamos em construção. Nós estamos numa igreja nova, nós estamos em construção. As coisas ainda não estão tudo no seu devido lugar. Tem muita coisa que você vai olhar aqui: ó, isso aqui precisa ajustar, ó, isso aqui não está legal, ó, isso aqui ainda, meu Deus do céu, dá até desgosto, dá até medo. Meu Deus do céu, como pode? Por quê? Porque a igreja está em construção, ainda nem tudo está no seu lugar. Mas conforme nós vamos trabalhando, conforme nós vamos se encaixando no nosso lugar, conforme você vai assumindo a sua posição, as coisas estão muito fortes. As coisas estão muito fortes. Aí você pega o cimento, você pega a pedra, você pega a areia, e ali você faz o concreto. Aí você pega lá, você coloca as madeiras, você coloca as ferragens, aí você joga o concreto, junto com o concreto, a madeira, a ferragem, você faz uma coluna. Opa, já está vendo alguma coisa. Ali já tem uma coluna, o negócio ali já está criando forma. Aí você pega a areia, você pega o cal, você pega o cimento, você pega o bloco, você vai lá e começa a juntar lá o bloco, o cimento, a areia e o cal. Aí a pouco você construiu uma parede. Opa, já está tomando forma. Aleluia! Aleluia! Mas nessa construção, o que você é? Você é bloco, você é cimento, você é areia, você é madeira, você é ferrado. O que você é? Você precisa estar envolvido na construção. Você faz parte dessa construção. Olha para o seu irmão, você faz parte dessa construção. Você faz parte dessa construção. Não, Jesus. Pare de ficar pensando só nos seus interesses. Pare de ficar pensando só em você. Comece a pensar na obra, comece a pensar no reino, comece a pensar nos irmãos. Deus me chamou para a unidade. Fala para o seu irmão, Deus me chamou para a unidade. Fala para os irmãos, o propósito de Deus é que nós andemos em unidade. Nada de andar sozinho. Nada de pensar somente nos seus interesses. Aleluia! Um propósito que Deus nos chamou como igreja. Isso aqui é muito importante. Deus nos chamou para nós crescermos. Olha para mim. Deus nos chamou como igreja. Um dos propósitos de Deus conosco como igreja, de Deus nos conectarmos, é que Deus nos chamou para nós crescermos no conhecimento de Cristo e sermos aperfeiçoados. Aleluia! Olha
para o seu irmão, fala para ele, você precisa conhecer mais a Jesus. Você precisa mais. Aleluia. E eu quero dizer para você nessa noite, Senhor Jesus quer se revelar a você. Jesus quer se revelar a você. Jesus quer se fazer conhecido de você. Quanto mais você conhecer a Jesus, mais você vai ser aperfeiçoado. Aleluia. Mais a sua vida vai melhorar. Quanto mais de Jesus você conhecer, mais você vai crescer e se desenvolver espiritualmente. Tem irmãos no reino de Deus, não estou falando só aqui na igreja, mas tem irmãos que idolatram homens, que idolatram pastores, que idolatram profetas, que idolatram apóstolos, que idolatram pessoas. Por que essas pessoas idolatram? Elas substituem Jesus pelo homem. Por que elas substituem Jesus? Não porque elas enxergam Jesus no homem, mas porque elas não conhecem Jesus. Você já viu crente que idolatra homens? Só falta se ajoelhar e beijar os pés. Eis aqui o profeta do Senhor. Abençoa o profeta. Põe sua mão sobre a minha cabeça, profeta. Faça isso, profeta. Profeta, ore por mim para que a minha vida mude. Pastor, se o Senhor não orar por mim, eu não sei o que vai ser da minha vida. Mas está orando para a pessoa errada, está pedindo para a pessoa errada. Por quê? Porque não conhece Jesus. Tem pessoas que ainda enxergam Jesus numa manjedoura, como nós acabamos de cantar esse louvor. Tem pessoas que enxergam Jesus crucificado. Quando lembra do Jesus que está lá naquela cruz com cara de dor, todo ensanguentado. Quando enxergam Jesus que está longe, está lá no céu, não está presente. Qual é o seu olhar de Jesus que você tem? Qual é o olhar de Jesus? Que Jesus que você tem enxergado na sua vida? Quem é Jesus para você? Jesus é um profeta? Jesus é um mágico? Jesus é o gênio da lâmpada? Jesus é um espírito? Jesus é um ser iluminado? Quem é Jesus para você? Quem conhece Jesus, quando se faz essa pergunta, ele já tem na ponta da língua. Quando alguém chega para quem conhece Jesus e fala, quem é Jesus para você? A pessoa na hora ela já responde. Por quê? Porque ela conhece Jesus. Quem é o Jesus que você espera que vai voltar? Tem gente que espera aquele Jesus que vai descer nas nuvens, aquele menininho com duas asinhas nas costas, tocando arpa e descendo no céu. Fala para o seu irmão, creia no Jesus da Bíblia. Nós acabamos de cantar o Jesus que nós cremos, amém, irmãos? Amém! É o Jesus que você crê. Ele que tem os cabelos brancos como a neve, seus olhos como chama de fogo, sua boca uma espada afiada, sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Quando ele vir, todo joelho se dobrará, todo mundo tremerá diante dele. Só de falar o nome dele, o inferno já estremece. Aleluia! Esse Jesus que nós temos, esse Jesus que você aleluia, tá? Esse Jesus que você tem que servir, é esse Jesus que você tem que conhecer. É esse Jesus que quer se revelar a você. Amém. Então você foi chamado para crescer no conhecimento de Jesus. Olha o que diz lá, Efésios capítulo 4, versículo 12. Olha o que a Bíblia diz aí. Você precisa se aperfeiçoar, aprender mais sobre Jesus, crescer. Olha só o que diz aí, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério,
para que o corpo de Cristo seja edificado. Vai passar. Até que todos alcancemos, olha só, a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quem que é o Filho de Deus? Jesus. E cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Volta aí no versículo 12. Vou explicar para você. Olha só. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Deus chamou você para fazer parte da obra do ministério, da edificação do corpo de Cristo. Olha o que ele está falando aí. Volta. Para que o corpo de Cristo seja edificado. Quem que é o corpo de Cristo? Quem que é o corpo de Cristo? A igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Então olha só, Deus nos chamou para a obra do ministério. Deus te chamou para fazer parte da obra, para que o corpo de Cristo, que é a igreja, seja edificado. Nós fomos conectados uns aos outros, nós fomos chamados e nós fomos conectados com o propósito. O propósito é que a igreja seja edificada através de você e através de mim. Olha só, versículo 13, passa aí. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Quando você está envolvido na obra, quando você está envolvido com a igreja, aí sim você está sendo edificado. Olha aqui para mim. Quando você faz parte da obra, da edificação da igreja, você está sendo edificado. Não tem como você ser edificado se você não se envolve com a obra. Se você não se envolve com a igreja, só sentado aí no seu banco assistindo o culto, você nunca vai experimentar coisas mais profundas de Deus. Você nunca vai experimentar o que é ser usado nos dons espirituais. Você nunca vai experimentar o que é Deus te usar para tocar na vida de uma pessoa. Você nunca vai experimentar o poder que emana, a unção, a autoridade que emana da sua vida quando você sentar aí no banco. Mas quando você está envolvido, Deus vai te usar. Deus vai te usar. E você vai ser usado por Deus. E aí você vai aprender. Você envolvido com a igreja, olha aqui para mim. Você envolvido na edificação da igreja, você vai aprender a suportar os fracos. Você envolvido na igreja, você vai aprender a amar aqueles que muitas vezes não gostam de você. Você envolvido na igreja, você vai aprender a andar em amor. Você vai aprender a orar pelos outros, a se importar com a vida dos outros. Você vai descobrir coisas que você nem imagina. Então, você precisa crescer no conhecimento de Jesus. Porque quando você conhece Jesus, você vai fazer o quê? A Bíblia diz que quando nós conhecemos, olhamos para Jesus, olha só, é como se nós estivéssemos olhando para o espelho. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios, como se nós estivéssemos olhando para o espelho, e esse espelho vai refletir em nós. Não é eu que vou refletir no espelho, a minha imagem vai ser refletida no espelho, não. É a imagem de Jesus, que é o espelho, que vai refletir em mim. Então, quando você se envolve com a obra, quando você entra no propósito de Deus, da edificação do reino, você vai estar cada dia mais parecido com Jesus. Esse é o propósito de Deus, ter filhos parecidos com Jesus. Você vai sendo aperfeiçoado. Aquela raiva, muitas vezes, que assim, aquela pessoa que é explosiva, sabe aquelas pessoas explosivas, quando alguém faz alguma coisa de errado, ela já detona, ela já desce a lata. Quando você está envolvido, você vai ter situações que a pessoa vai fazer uma coisa para você e você vai cair. Em outro
outro tempo, você rasgava o verbo, você xingava, você brigava, mas porque você agora está manifestando Jesus para aquela pessoa, você vai querer, não, mas você segura. Ao invés de você xingar, você vai falar, Deus te abençoe. Ao invés de você falar assim, seu miserável, você vai falar, eu te amo. Estou treinando no trânsito, irmãos. Vou confessar um pecado. Estou treinando no trânsito. A pessoa me dá uma fechada, eu ia xingar ela e falo, Deus te abençoe. Vai abençoado em nome de Jesus. O cara faz na verdade, glória a Deus, Deus abençoe esse cara, vai com Deus. Esse dia eu estava indo no trânsito, cara, sem querer lá, eu dei uma freada, o cara meteu a buzina na minha. Aí eu fui bem devagarzinho, olhei para ele, eu ia xingar ele, eu falei, Deus te abençoe, vai em paz. Então, olha só, mas por quê? Porque você está sendo aperfeiçoado em Cristo. Aleluia! Agora, a sua velha natureza vai dando água, a natureza de Cristo na sua vida. Aquele que xingava não xinga mais, aquele que brigava não briga mais, aquele que roubava não rouba mais, aquele que falava mal não fala mais. Agora da sua boca só sai vida. Amém. Não sai mais palavras de morte. Amém. Então olha só, você foi chamado para crescer e ser aperfeiçoado. Um dos propósitos de Deus na sua vida, nessa igreja, é que você cresça no conhecimento de Cristo, que você seja aperfeiçoado nele. Você também manifeste Cristo. Que através da sua vida as pessoas olhem para você e vejam Jesus. Sabe, o maior anseio do seu coração não deveria ser dinheiro, não deveria ser bênçãos, não deveria ser prosperidade, não deveria ser nenhuma outra coisa, a não ser que as pessoas vissem Cristo em você. Aleluia. As pessoas possam olhar para você nesses dias e ver Jesus. E dentro de tudo isso, eu quero encerrar por aqui. Dentro de tudo isso, nós temos um alvo, nós temos um propósito. Qual que é o alvo e o propósito? Nós queremos ganhar essa cidade para Jesus. Meu Deus! Amém! Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Amém. Esses amém sejam sempre empolgados. Aleluia! Senhor, no coração do orgulho. Esses amém sejam empolgados em que essa cidade sendo conquistada para Jesus, pessoas sendo salvas, libertas, transformadas, casamentos sendo restituídos, jovens sendo tirados das drogas, crianças sendo trazidas ao conhecimento de Jesus, velhos e velhas se convertendo, um avivamento seja sobre essa cidade, através dessa igreja em nome de Jesus. Quem Deus vai usar nesses dias? Fica de pé, eu quero Eu quero encerrar dizendo isso nessa noite. Quem Deus vai usar nesses dias? Quem são os chamados? Quem são os escolhidos? Quem são aqueles que vão estar inseridos dentro do propósito de Deus nas suas vidas? Aleluia! Olha aqui para mim. Deixa eu falar algo para você. Eu quero encerrar dizendo algo para você. Eu tenho um sonho. I have a dream. Eu tenho um sonho. Eu sonho em ver nos nossos cultos manifestações poderosas do Espírito. Aleluia! Eu sonho com um novo lugar. Em nome de Jesus. Eu sonho num lugar onde você possa ver as irmãs da dança dançar, que você está celebrando aí. Amém. Lá no fundo, lá os irmãos que estão lá no fundo, muitas vezes não conseguem enxergar as irmãs aqui da dança dançar, porque a igreja é caída assim, até baixo, para os irmãos olharem e muitas vezes verem a adoração e dança. Mas eu sonho com um lugar onde nós vamos podemos ver a adoração por completo. Amém. Eu sonho com uma igreja que
reúne e o poder do Espírito Santo se manifesta. O sonho é que nos nossos cultos paralíticos andem, cegos vejam, pessoas que entram aqui com enfermidades como câncer sejam curadas, caroços sumindo. Eu sonho com milagres poderosos, eu sonho com uma igreja desse jeito. Eu sonho com uma igreja com vários pastores e líderes, com muitos connects, com muitos líderes de connects, com muitos líderes de célula. Eu sonho que os visitantes, e hoje nessa noite nós temos duas irmãs dos visitantes, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Aleluia! Sejam bem-vindas nesse lugar. Deus abençoe poderosa. Eu espero que vocês estejam se sentindo bem aqui. Eu sonho que as pessoas entrem aqui e nunca mais saiam daqui. Porque encontraram o seu lugar em Deus, encontraram um lugar, uma família, a se conectar. Eu sonho com essa igreja que o nosso nome não seja somente fictício, mas seja algo que seja realidade. Que nós sejamos realmente uma casa, uma família, uma comunidade. Eu sonho que os nossos encontros com Deus, as pessoas vão, participem, sejam transformadas e continuem aqui. Amém. Eu sonho com isso, eu acredito que muitos aqui sonham com isso também. Amém. Nós temos algo dentro de nós, eu creio que você que está aqui também tem isso dentro de você. Tem algo dentro de você assim que queima, que anseia por isso, que quer ver isso acontecer. Quantos querem ver isso acontecer aqui nesse lugar? Olha só, todo mundo quer ver isso acontecer. Nós oramos e nós jejuamos e nós buscamos a Deus, mas, quero que todos prestem atenção no que eu vou dizer agora. Mas muitas vezes você não vê isso acontecer. Muitas vezes nós não vemos isso acontecer. Nós oramos, nós jejuamos. O ano passado foi um ano que nós jejuamos bastante, acima de média de muitas igrejas. No ano passado nós fizemos 3 jejuns de 21 dias. Nós jejuamos 63, mais 63 dias no ano. Tem igrejas grandes que não fazem isso. E nós fazemos e nós muitas vezes não vemos aquilo que nós sonhamos acontecer. Por quê? Eu pergunto para você, por quê? Que nós não estamos vendo ainda milagres, poder de Deus sendo derramado, milagres acontecendo, pessoas sendo curadas. Nós estamos vendo algumas coisas poucas acontecendo, mas o que nós queremos é muitas coisas acontecerem. Por que nós não estamos vendo isso acontecer ainda? Semana que vem eu quero falar sobre isso. Eu quero falar para você. Hoje Deus me deu essa revelação. Hoje Deus me deu essa revelação. Ontem à noite eu estava aqui com o pessoal do primeiro escalão conversando com eles, falando sobre isso. Nós colocamos isso em oração e entendimento. E hoje de manhã Deus me deu a revelação. Aleluia! Glória a Deus! Aleluia! Nessa semana que vem eu quero compartilhar isso com você. Por isso eu quero pedir para você, não falte no culto de domingo que vem. Amém. Que nós vamos trazer uma luz aqui para que essas coisas comecem a acontecer. Amém. E vai acontecer. Amém. Vai começar a acontecer essas coisas. Aquilo que nós sonhamos vai acontecer. Há uma garantia do Espírito Santo de Deus que vai acontecer. Amém. Você está envolvido com o Rei nessa igreja. Se você ora para que isso aconteça, quero te dizer que isso vai acontecer. Amém. Mas nós temos que tomar uma posição. Na semana que vem eu vou falar sobre isso. Mas o que eu quero dizer para você nessa noite é que você foi conectado a esse lugar por um propósito. Você está aqui nessa noite, você faz parte dessa igreja por um propósito. Eu quero que você feche seus olhos agora. Qual é o propósito? Para que Deus te chamou para essa obra? Por que você está aqui nesse